Então, o Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com Tuca Costa, proponente do projeto Ritmos Tipicamente Brasileiros. A Mostra Arte.on é viabilizada por meio de Lei de Incentivo à Cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe. O patrocínio é da Adami, Grupo Incopostes, Cia Petro e também Agrosul Catarinense, Vianmac e Dicop. A realização é da Benest Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou a Betina, uma das produtoras do festival. Estou aqui com o Tuca, muito bom falar com você, Tuca, seja bem-vindo. Obrigado aí. Boa tarde para você, Betina. Que bom, que bom. Tuca, essa aqui é uma conversa para a gente conhecer um pouquinho os artistas, né, e as obras que foram selecionadas. Então, eu acho que você pode começar falando um pouquinho de você, da sua trajetória, o que você tem feito, suas motivações artísticas. Bacana. Bem, sou Tuca Costa, né, meu nome é artístico, apelido desde a infância, e sou aqui da cidade de Minas Gerais, né, nasci em Mariana, Minas Gerais, e vivo quase sempre em Ouro Preto, né, essa cidade cosmopolita aqui, cultural. E trabalho com arte profissionalmente desde os 13 anos. Com 13 anos eu já tocava violão, já comecei a dar aula para os amigos. Com 17 já estava dando as primeiras escolas de música. E aí foi a minha carreira acadêmica até formar na Universidade Federal de Ouro Preto, aqui em Ouro Preto. E cursei, fiz curso em Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, outros locais, outras cidades de Minas Gerais. Então segui bastante essa carreira de ensino, principalmente, de música, né, assim. E assim, nessa trajetória, né, artística, né, eu vi que, na verdade, eu não era só músico, né, então esboçava canções que não eram canções, eram somente poesias, aí fazia contos que eu não sabia que era conto quando era mais novo, né, e fui descobrindo esse lugar na arte, e sempre trabalhando em coletivo, sempre gostei, em vez de jogar bola com os amigos, eu gostava de fazer grupos pra gente tocar chorinho, tocar samba. Que legal. Sim, me vi sempre nesse lugar de trabalhar mais no coletivo, né, cultural, e hoje me tornei um agente cultural, um gestor de cultura, um produtor cultural, e além de músico também sou poeta, escrevo, faço direção de algumas apresentações artísticas, né, já criei trilha para alguns filmes curtas, para alguns teatros, assim, algumas peças, mas sempre tendo como norte da minha própria arte a música, né? Então, sou regente, sou maestro, sou formado, e aí, nesse processo de ensino com essa questão de ser multifacetado nas artes, fui para o audiovisual, né? Desde 2011 eu já gravava videoclipes, né, para os meus grupos, tem a banda Viraçaia, do qual eu fundei lá em 2009, até hoje existe. Sou carnavalesco, inclusive, por conta da banda Viraçaia. Estou aí nesse pique do carnaval aqui em Ouro Preto e Mariana. E aí, nesse lugar, né, da cultura popular, enfim, né, são vários desdobramentos, aí criei essa ideia lá em 2013, se eu não me engano, de dar oficina sobre ritmos brasileiros, né, que eu fui roqueiro também no início da carreira. Até os 23 eu era rock and roll na veia, fazia até turmezinhas assim de rock and roll, mas eu vi que esse caminho não estava muito saudável para mim. Daí eu comecei, eu já tocava chorinho, né, nesse período também, já gostava de música popular brasileira. Comecei a cantar e tocar repertórios que eu entendia, inclusive a língua, mais do que o inglês, né, principalmente. E fui nessa área e criei essa ideia de dar uma oficina chamada Ritmos Tipicamente Brasileiros para conscientizar e ensinar, né, sobre os nossos ritmos, que o Brasil é tão rico, né? No CD do Nirvana, por exemplo, tem agradecimentos do Arnaldo Antunes, que é do Mutantes. Então, assim, a galera consome a música brasileira, mas até nós brasileiros, às vezes, não conhecemos, né? E veio essa ideia do Ritmos Tipicamente Brasileiros daí. E aí virou um audiovisual, virou um produto audiovisual, né? Que legal, que legal. Que bom, né? Que daí você junta todos esses caminhos que você vai tendo, daí você juntou a educação ali, já juntou algo cultural e já fez um vídeo. E fala um pouco pra gente, assim, sobre esse vídeo, sobre como que foi o processo. Então, esse vídeo, como eu disse, foi assim, começou com uma ideia de oficina, tentei várias vezes fazer oficinas assim a nível de editais e tal, mas não tinha maturidade na época, de fato, para passar em editais. E
rolou isso muito tempo, aí eu comecei a dar essa mesma oficina de forma independente, deu certo, foi maravilhoso, e daí eu fui contemplado, né, na Lei Aldir Blanc de Minas Gerais, né, mais especificamente da cidade de Mariana, e fiz esse vídeo chamado Ritmos Tipicamente Brasileiros na cidade de Ouro Preto, né, do cenário, do lugar que a gente estava atuando. Era um período pandêmico também, então não dava para deslocar tanto. E aí nós gravamos num lugar maravilhoso aqui em Ouro Preto, próximo à Cachoeira das Andorinhas, um parque aqui florestal, né, que nós temos, que legal. maravilhoso. Essa era junto uma das minhas curiosidades sobre a locação do vídeo, que é muito bonita ali. Sim. E condizente com os ritmos brasileiros, né? Total. Combina bastante. E foi interessante que existe nesse parque, tem um bairro chamado Morro São Sebastião. Nesse bairro existe um bar chamado Bar da Nida, que é super conhecido em Ouro Preto, e parece que você está chegando no distrito, na roça, que a gente chama assim no interior, né? Então, nos fundos desse Bar da Nida, né, que é um bar familiar, maravilhoso, sempre rola samba, chorinho, enfim, tinha essa mata. E a gente já conhecia, etc e tal, então nós pedimos a liberação da Nida para filmar nesse bar maravilhoso, e pegamos um dia especial, que deu aquela chuvinha antes, um dia, e a mata ficou mais deslumbrante do que já é. Sim. E aí teve toda uma equipe, né, envolvida, assim, né? Teve o Anthony Christian, que foi o cineasta que gravou, já ganhou o Prêmio Internacional de Cinema, maravilhoso, já fiz trilha para ele. E o parceiro Thiago Valentim, que é um percussionista brotheraço, a gente conhece ele desde os 17 anos que ele tinha, eles começaram a tocar juntos, e aí convidei ele para nós fazermos essa filmagem, e a gente sempre teve essa tentativa, e na verdade vida, né, de valorizar os ritmos brasileiros mesmo, e aí todo mundo de máscara ainda no período, né, e era linda aquela mata, né, e depois também assim, né, já falando um pouquinho o vídeo, depois eu fui contemplado no edital da FAOP aqui em Ouro Preto, né, da Fundação de Arte de Ouro Preto, para finalmente dar a oficina de ritmos tipicamente brasileiros. Ano passado, em 2024, eu consegui dar essa oficina. E então, assim, o projeto, as coisas só acontecem, enfim, tem coisas que acontecem na hora certa. Sim. E é isso. Sim. E aí estão muito realizados, sabe, nessa questão de juntar, inclusive, a carreira artística com essa carreira acadêmica, que são mais de 20 anos aí ensinando música, artes, né? Então, muito bom. Que bom. E seus novos projetos, conta pra gente onde que a gente consegue acompanhar você, seus trabalhos. Sim, então, quem quiser acompanhar, gente, é tanta coisa que eu faço, então, assim, tem vários frentes, né? Tem o Grupo Viraçaia, que hoje é uma empresa chamada Viraçaia Produções, já foi coletivo, começou como banda, virou grupo, depois virou coletivo, e hoje é uma empresa, né, com CNPJ, enfim, e que temos vários trabalhos que a gente desova por lá, vamos dizer assim, né? Desculpa a palavra. E aí, o Viraçaia Produções hoje tem o Bloco Viraçaia também, que é o segundo ano consecutivo que vamos sair no Carnaval de Ouro Preto. É um bloco afro-ameríndio, é sopro e percussão, só com temáticas afrodescendentes e ameríndios. Maravilhoso. Essa parte, assim, eu faço parte, eu fico honrado e maravilhoso. Imagino. Muito feliz. Né? Vamos sair esse ano de novo, né? E além do Viraçaia, tem vários videoclipes, né? Quem quiser dar uma olhada no canal do YouTube do Viraçaia, do Instagram, tem muito trabalho. Eu também tenho o projeto... Aí tem vários projetos. Aí tem um projeto A Roda, que é a confluência dessa vontade de sempre unir com outros artistas. Então eu criei esse projeto, que é um evento multicultural de união entre vários artistas. Então o evento é para os artistas em primeiro lugar. Então os artistas é palco liberado para poetas, pintores, performance, se encontrarem no palco se quiser, ou na frente do espaço, ao entorno, e exercer sua arte. É bem bacana. Esse projeto A Roda está no Instagram também. Tem um projeto chamado Sons de Cura, que é um projeto que eu comecei a desenvolver com 6 anos vivendo na Bahia, em Salvador, na Bahia, que eu aprendi lá, Bahia de Todos os Santos, né? Então eu aprendi várias músicas do mundo inteiro de cura, de índios Lakota, de América Andina, dos indianos, né, lá da Índia mesmo, das pessoas dos povos andinos, da nossa cultura brasileira afro e indígena, cabocla, pagelança. E eu tenho esse projeto chamado Sons de Cura, onde eu apresento esses cantos como forma de conscientização e identificação também étnico, né, ou cultural,
para pessoas, né, para brasileiros, que a gente é uma mistura louca, né, que às vezes a música é um catalisador para a gente se encontrar, né, que seja meio que geneticamente, né, naquele, opa, eu não sabia que eu tinha algo indiano, aí de repente escuta um mantra indiano e, opa, eu tenho a saber. Aí vai fazer yoga, vai fazer alguma coisa. E também dos povos aqui originários, né, então valorizo bastante no projeto Sons de Cura. E aí fui contemplado esse ano no projeto Sons de Cura em Ouro Preto, e então, pós-carnaval, já estou indo no Sons de Cura, já muito mais zen. Que bom. Depois do carnaval. E tem vários outros projetos. Tem o projeto Afrojá, que é um projeto que foi um desdobramento de um projeto que começou lá na Bahia, chamado Ubuntu Africanis, do qual foi um dos idealizadores. Gravamos com a Lued, lá na sede do Ilhaê. E assim, é um projeto que depois ele acabou finalizando, e eu continuei ele aqui com um projeto chamado Afrojá. E aí é um projeto que está vivo e a gente continua atuando. E os meus projetos solos, né? Aí, finalmente, estou com 43 anos, né? Mas, finalmente eu comecei a colocar um pouco a visão mais na minha carreira e deixar os desdobramentos no coletivo, porque minha própria carreira, meus próprios trabalhos não estavam sendo lançados. Estou muito focado em lançar, assim, mais trabalhos solo, e esse ano também, um edital que eu fui contemplado, vou lançar um clipe chamado Clipe Mãe Terra, que foi gravado na região rural de Ouro Preto, Mariana, muito bacana, e vai ser lançado depois do carnaval. E aí fica o convite para vocês acompanharem meu Instagram, _Tom, para você saber essas novidades. Maravilha, cheio de projeto aí, que bom, sucesso para você. Obrigado. Muito bom. Então, Tuca, lembrando, né, que esse projeto aqui, esse vídeo que a gente conversou, ele vai ser exibido amanhã, a partir das 7h30, no canal da Bennett Produções Culturais, e ele vai ficar salvo lá por um tempo, para quem quiser assistir em outro dia, horário, junto com os demais projetos que também já foram exibidos. Aproveitar para convidar todo mundo, né, para acompanhar esses nossos últimos dias de exibição. A gente ainda tem exibição acontecendo amanhã e sábado, e as conversas com os proponentes hoje ainda e na sexta-feira. Então é isso, muito obrigada por essa conversa, por essa troca, muito legal saber um pouco sobre você. Obrigadão. Obrigado, parabenizo o evento Mostra Arte On, fico muito feliz, honrado de ter sido contemplado, e boa sorte para o projeto, que perdure aí eternamente, enquanto for possível, né? A gente tá aí. Verdade. Tamo juntos. Sucesso então, beijão, tchau, tchau. Beijo.